Bom, são 8h20, vamos começar. Boa noite a todos. É um prazer revê-los, embora ainda tenha bastante gente para chegar ainda, mas vamos prestigiar quem chegou no horário, né? Primeiramente, queria parabenizar a turma, porque quase a totalidade da turma, mais de 80% da turma fez o estudo de caso. Então, a intenção com o estudo de caso é justamente consolidar o conteúdo que vocês estudaram durante a semana passada. E antes de comentar aqui o estudo de caso, queria saber o que vocês acharam, se sentiram alguma dificuldade para desenvolver o estudo de caso, ou se estava tudo tranquilo dentro do que a gente tinha conversado, se alguém teve alguma dúvida, não entendeu. Tava tranquilo, professor. Até porque o senhor passou o estudo de caso após Uhum. a aula justamente sobre o assunto, né? Ficou bem mais Sim, fácil, sim. bem mais dinâmico, né? Tranquilo. Beleza, e ajudou a consolidar, né, o conteúdo, né? A ideia é essa. A ideia é ajudar vocês a consolidarem o conteúdo, tá bom? Pois é, e é igual amanhã. Amanhã vai ter outro estudo de caso que vai ser exatamente o assunto que nós estudamos essa semana, que é o princípio da legalidade tributária. Eu vou comentar rapidamente. Vocês viram que eu vi o estudo de caso de cada um, não fiz comentário específico, porque senão eu ia perder muito tempo comentando cada um. O que eu fiz? Eu vi o estudo de caso, eu li e joguei a minha resposta padrão. Ali seria a minha resposta padrão. Teve gente que escreveu muito mais do que eu escrevi, aprofundou. Teve colega que falou do artigo 118 do Código Tributário. Teve colega que foi lá na Lei de Imposto de Renda, foi pesquisar e trouxe artigo da Lei de Imposto de Renda. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu nunca cobro nada além do que eu falei, certo? Então, assim, eu parabenizo quem aprofundou, quem pesquisou. É isso mesmo, você está intensificando o seu aprendizado. Mas fiquem tranquilos que eu não vou, numa avaliação, eu não vou cobrar, não vou botar casca de banana, nem vou cobrar coisa que eu não falei. Né? Então, por isso que a minha resposta padrão, a gente poderia ampliar, poderia falar do 118, mas isso é um assunto que nós só vamos estudar lá quando for falar de obrigação tributária, lá na unidade 6. Então, por isso que eu não me preocupei em adiantar esse assunto e nem cobrar isso agora. O que eu queria lá no estudo de caso? Basicamente, que você abordasse o conceito de tributo e abordasse o princípio pecuniam non olet. Eu vou revisar aqui o estudo de caso e vou fazer o meu comentário sobre ele, tá bom? Então, o caso é do seguinte: você é advogado e um de seus clientes, ex-prefeito do município de Desvia Tudo, procura você alegando que recebeu uma cobrança ilegal da Receita Federal, cobrando imposto de renda e multas por não declarar diversos bens adquiridos com a renda oferida de desvios praticados durante sua gestão, cujos recursos foram devidamente lavados após passarem por diversas empresas até chegarem ao seu patrimônio como pagamento de serviços de consultoria que nunca existiram. Afirma que o patrimônio decorrente de tais valores, por ser proveniente de atividade ilícita, não poderia ser tributado. Que explicação você daria a seu cliente? Discorra fundamentadamente. Bom, o que acontece é o seguinte: basicamente, o que você deveria conversar com o seu cliente nessa hora? Primeiro, deixar claro para ele que tributo nunca é uma sanção, nunca é uma punição. E o tributo não legitima a conduta ilícita dele. O fato dele ter cometido uma série de irregularidades para amealhar ilicitamente o patrimônio não significa que, porque o Estado esteja tributando ele, que agora o Estado legitimou o patrimônio dele. Não. Porque quando o Estado tributa, ele tributa com base em determinadas situações jurídicas. Quando ele tributa o patrimônio e a renda, por exemplo, ele não verifica a forma como aquele patrimônio foi adquirido. Ele não verifica de onde veio a riqueza que gerou aquela renda, que gerou aquele patrimônio, que gerou aquele acréscimo patrimonial. Ele verifica o quê? Ele vai verificar se o indivíduo ele cumpre os requisitos da lei tributária. Quais requisitos? Se ele auferiu renda, então ele tem que pagar o imposto de renda. Ponto final.
Então, você deveria apresentar a ele o conceito de tributo e dizer, olha, o tributo, ele não se preocupa se você está desempenhando uma atividade ilícita, e sim se você se adequa à norma tributária. E o fato de você ter ser tributado não é uma punição. Significa apenas que você se adequou à lei tributária. O fato de se igualar à lei tributária faz com que você se sujeite a uma tributação. Além disso, o Estado ele não olha para trás, ou seja, não quer ver de onde veio o patrimônio em razão do princípio pecúnia non olet, que a gente conversou no videoaula, eu expliquei a origem lá de Vespasiano, Titus, né, Império Romano, e eu expliquei o quê? Que o princípio pecúnia non olet significa que o Estado não está preocupado com a origem daquela situação jurídica. Melhor dizendo, se aquela situação jurídica, ela decorre de um negócio lícito ou ilícito. Ele está preocupado com o seguinte, aquela situação jurídica se adequa à lei tributária, então você tem que pagar o tributo. Pouco importa que aquele dinheiro que você usou para comprar o carro, você utilizou, você amealhou aquele dinheiro de maneira irregular. Porque se você tem o carro, você vai pagar o IPVA. Ponto final. O que faz você pagar o IPVA não é a licitude ou ilicitude da origem do dinheiro que você amealhou aquele carro, aquele patrimônio. E sim o fato de você ser proprietário daquele veículo. E, além disso, é preciso lembrar, aí, trazendo aquele julgado que eu coloquei para vocês nos slides, né, que o ministro Sepúlveda Pertence, naquele julgado, ele falou uma coisa muito importante, que se uma pessoa que age corretamente ela tem que pagar tributo, uma pessoa que age de maneira ilícita, ela não pode se furtar de pagar o tributo, porque senão ela está lesando a sociedade duas vezes. Ela já lesa a sociedade porque ela não se adequa à lei social, não se adequa aos estatutos sociais, às normas que regem a sociedade, ela comete atos ilícitos. E ainda, se ela não pagar o tributo, ela está violando mais ainda. Por quê? Você estará violando o princípio da isonomia que está lá no artigo 5º, né, de tratar todos de maneira igual, os que estão em situação igual. Se o indivíduo ele tem um patrimônio e o outro tem, se quem adquiriu o patrimônio honestamente tem que pagar o tributo, quem adquiriu honestamente tem que pagar também. Senão você cria um incentivo às condutas ilícitas. Então, isso seria basicamente o que você deveria argumentar nesse nosso estudo de caso. Todo mundo acertou, não encontrei nenhuma resposta errada, uma mais completa, outra menos incompleta, outra só falou do pecúnia non olet, mas não aprofundou um pouco o princípio, outros aprofundaram outros assuntos, falaram da legislação do imposto de renda, falaram do artigo 118 do Código Tributário, que fala da questão dos atos jurídicos, né, e a licitude dos atos jurídicos, etc. Então, não vi nenhuma resposta que estivesse inadequada. Eu estou apenas apresentando aquilo que eu entendo, que eu avaliaria como o necessário na questão, se fosse numa avaliação, numa prova, para ganhar a pontuação da questão, deveria trazer esses dois aspectos que eu falei, o conceito de tributo e não constituir sanção de ato ilícito, e o princípio pecúnia non olet. Tá joia? Alguma dúvida sobre o estudo de caso? Então, peraí que tem aqui, Joaquim, tá? Bom, ô Joaquim, isso aí que você está levantando, o Cleison, né? Isso aí é o princípio da anterioridade, tá certo? Essa questão de só ser cobrado no exercício seguinte, tem algumas exceções. A gente vai estudar esse princípio ainda. E não é legislatura, né? É exercício financeiro seguinte. Porque legislatura não é a mesma coisa que exercício financeiro, né? Legislatura é o período legislativo em que se compreende, né, a integração daquele corpo legislativo. Então, a legislatura vai ser o período que inicia um mandato e termina outro mandato. E termina aquele mandato, tá certo? Isso é legislatura. Né? E
essa questão do princípio da anterioridade, ela se refere a exercício financeiro, tá bom? Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a 2 semanas. Vai ser o conteúdo sem ser da próxima semana, da outra, tá bom? Então, eu não queria adiantar esse assunto, porque essa questão da criação do tributo, eu vou falar agora, quando a gente for conversar sobre o princípio da legalidade, mas a gente vai precisar conjugar depois o princípio da anterioridade, que é esse questionamento que você levantou. Tá joia? Então, vamos segurar esse assunto para tratar mais à frente, para não embolar muito o meio de campo, porque a gente precisa entender que os princípios se referem a um sistema. Então, todos os princípios coexistem e todos atuam conjuntamente. O que vai diferir vai ser a existência de situações que vão conflitar com determinados princípios ou vão se adequar a todos os princípios. Todos os princípios têm que ser observados para que um tributo seja cobrado de maneira constitucional, de maneira regular, tá certo? Então, eu peço a você que aguarde daqui a 2 semanas a gente tratar da questão do princípio da anterioridade. Tá joia? Tá ok, Klaus? Cleison, né? Tá ok? Beleza. Então, vamos começar a conversar, encerrado a discussão do estudo de caso, vamos conversar agora sobre a questão das limitações constitucionais ao poder de tributar. Essa nossa unidade, o título dela é Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, significando o seguinte, que existem barreiras que o próprio Constituinte coloca ao Estado para que o Estado não avance de maneira exagerada sobre o patrimônio do contribuinte. Então, falar de princípio constitucional, falar de imunidade é falar de limitação ao poder de tributar. E por isso que essas limitações, elas têm a natureza jurídica de cláusulas pétreas, seja as imunidades, seja os princípios constitucionais tributários. Antes de entrar propriamente dito, fazer os comentários aqui, aprofundar em alguns assuntos, eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida do conteúdo que eu explanei na videoaula. Alguém ficou com alguma dúvida? Ou lendo algum livro, algum capítulo que tratava de princípio da legalidade? Alguém teve alguma dúvida? Professor, Diga, Marlon. se o senhor puder retomar aí a questão das exceções do princípio da legalidade. Beleza. Vamos fazer assim, Marlon. Eu vou dar um pano geral. Eu queria ver primeiro mais ou menos as dúvidas, tá? E aí eu vou caminhar sobre todo o conteúdo de novo. E aí, de novo, quando chegar nas exceções, eu aprofundo de novo, tá certo? Eu quero só ter Tranquilo. uma ideia das dúvidas de todo mundo para a gente mapear as dúvidas e eu ir enfatizando durante a nossa conversa. Então, um ponto que você já levantou importante são as exceções. A gente precisa reforçar, com certeza, e será reforçado. Mais algum ponto que alguém Eu gostaria que fiquei você... no Sim, diga. artigo 97. Deixa eu ver O aqui se eu Código acho. Tributário, não é isso? É que fala lá do... É. Beleza. Porque assim, ele fala assim, no Hum, inciso primeiro, somente por lei pode estabelecer a instituição de tributos e sua extinção. Aí eu sim. fiquei em dúvida que no parágrafo primeiro ele diz: equipara-se a majoração do tributo, a modificação de sua base, cálculos que importem em torná-los mais onerosos. É como se não precisasse de lei para isso. Não, é o contrário. Aí ele está querendo É o dizer que precisa, viu, Patrícia? Ele quer equipara-se à majoração, ou seja, ele quer dizer assim, é aumento de tributo, porque o tributo, ele pode ser, eu vou só fazer essa explicação para a Patrícia e depois a gente começa a ler das limitações, tá bom? E aí vale para todo mundo. O que acontece? Para eu ter uma cobrança de um tributo, Patrícia, eu preciso de o quê? De um valor, né? Porque você vai pagar alguma coisa. Então, o crédito tributário, que é o elemento da obrigação tributária, ele tem um valor que você vai pagar. Como é que se chega a esse valor? Para se chegar ao valor que você vai pagar de um tributo, a lei tem que me dizer dois conceitos. Um conceito é a base de cálculo. O outro conceito é a alíquota. E eu vou explicar para você um e outro agora e você vai entender melhor o parágrafo primeiro. O que é a base de cálculo? A base de cálculo é o valor econômico sobre o qual eu vou tributar. Por exemplo, você tem um carro e o carro custa 50 mil reais.
Esse é o valor do veículo que você tem. Para o Estado cobrar o IPVA, ele pega o valor do seu carro, 50 mil, e a lei diz assim, olha, a alíquota do IPVA é 2%. Eu não sei se é 2%, eu estou aqui chutando, tá? É 2%. E aí, o que é a alíquota? É um percentual que vai incidir sobre o valor econômico, que é a base de cálculo. Eu preciso conjugar base de cálculo e alíquota para eu ter o valor do tributo. No exemplo que eu estou dando, eu tenho 50 mil, que é o valor da base de cálculo, é o valor do veículo, e 2%, que é a alíquota do IPVA. Como é que eu vou apurar, então, quanto que eu tenho que pagar? 2% sobre 50 mil vai dar R$1.000. Aí chega lá a cobrança para você de R$1.000 de IPVA. Entendeu, Patrícia? Então, isso é a base de cálculo, é o valor econômico. O que ele quer dizer no parágrafo primeiro é o seguinte: se eu aumentar a base de cálculo, que torne o meu tributo mais alto, né? Concorda que se eu aumento aqui o valor, a alíquota não muda, porque eu poderia só aumentar a alíquota. Se eu aumento a alíquota, não tem dúvida que eu estou gerando um aumento do tributo. Se eu aumento a base de cálculo, ele quer dizer o seguinte: se a base de cálculo é 50 mil e você, o ano que vem, disser que a base de cálculo é 80 mil, sendo que normalmente ele desvaloriza, não valoriza, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a base de cálculo, além, eu estou tornando a base de cálculo mais onerosa, concorda, Patrícia? Porque eu estou pegando de 50, eu estou aumentando para 80, certo? Se eu aumento para 80 mil a base de cálculo, isso configura majoração, ou seja, equipara-se a aumento de tributo a alteração da base de cálculo que torne ela mais onerosa, mais cara, porque se eu aumento aqui para 80, vou aplicar 2%, meu tributo agora vai ser 1.600. Entendeu, parágrafo primeiro? E eu vou aproveitar... Sim. Se ela ficar, e se for para ficar menos onerosa, precisa também de lei? Não, aí a gente não viu. Lembra que eu falei do paralelismo das formas? Se eu vou abaixar o valor do tributo, eu também preciso de lei. Lembra que eu falei, que a gente viu ali? Então, se eu vou alterar a base de cálculo para tornar ele menos oneroso, também você vai fazer isso por meio de lei. Então, você vai aplicar uma redução de base de cálculo. O que é redução de base de cálculo? A base de cálculo é 50 mil, mas para carros, por exemplo, digamos que o legislador resolve dizer o seguinte: para carros de até 1.000 cilindradas, vai haver uma redução de base de cálculo de 50%. Então, o seu carro custa 50 mil, só que ele tem 1.000 cilindradas. O que vai acontecer? Vai reduzir a base de cálculo de 50%. Então, de 50 mil, a base de cálculo vai para 25 mil. Qual que é a consequência? Quando jogar 2%, você só vai pagar R$500 de imposto. Para você fazer essa redução, também você tem que fazer por lei. Né? É o que está lá no artigo 150, parágrafo 6 da Constituição, que eu mostrei para vocês, que seria ali, né, o princípio, né, o princípio do paralelismo das formas, tá certo? O que eu queria comparar para você, aproveitando que você está aí no parágrafo 1º, é comparar também com o parágrafo 2º. Olha aqui o parágrafo 2º, que é a primeira exceção do princípio da legalidade, ele fala o seguinte: que a mera atualização da base de cálculo não configura majoração, não é isso que ele fala, assim, resumidamente? Lê para a gente aí, Patrícia, o parágrafo 2º, já que você está com o código na mão aí, tá ligada no assunto? Acho que teu áudio está desligado, viu? Acho que estava desligado o áudio. Não, qualquer coisa eu leio aqui. Se for ficar ruim para você abrir aí o áudio. Deu para abrir? Não. Beleza. Lê para a gente, então, o artigo 97, o parágrafo 2º só, para a gente poder comparar com o primeiro. Não constitui majoração de tributo, para os fins dos dispositivos no inciso 2 deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Pronto, beleza. Obrigado, Patrícia. E aí, olha só, o que a gente tem, então? Né? Percebeu que no parágrafo primeiro ele fala que configura majoração o aumento, e, portanto, tem que ser o aumento da base de cálculo tem que ser por lei. Mas aí vem o parágrafo 2º e fala, olha, a mera atualização não configura aumento. O que é atualização? É você aplicar um índice de inflação. Aí a gente precisa entender o que é a inflação. Inflação é a corrosão da moeda, é a perda do valor de compra da moeda. Por exemplo,
Eu queria comprar 1 quilo de carne e a carne, digamos, o quilo custava R$ 10. Quando eu vou na outra semana, a carne já está R$ 11. Significa o quê? Que o mesmo quilo de carne, agora eu não consigo comprar mais por 10, eu preciso de 11. Significando o quê? Que o meu poder de compra agora, ele reduziu 10%, concorda? Porque eu não consigo mais comprar com R$ 10, eu preciso de mais 10%, eu preciso de 11 para poder comprar. Isso é inflação. É a perda do poder de compra da moeda. É você, o mesmo bem, o mesmo serviço, o mesmo negócio jurídico, o mesmo negócio econômico, eu não consigo realizar ele com a mesma quantidade de cédula, de moeda. Eu preciso de mais moeda. Então, isso é inflação. Quando você faz a mera atualização monetária, ou seja, você altera a base de cálculo aplicando o índice de inflação, isso não configura aumento. Por quê? Quando você aplica a inflação, você só está reajustando essa perda do valor da moeda. Por quê? Porque eu continuo querendo comprar 1 quilo de carne. Só que esse quilo de carne, ele não custa mais R$ 10, ele custa 11. Então, a minha moeda, os meus R$ 10 agora, na verdade, ele perdeu o poder de compra, porque eu preciso de 11, eu tive uma inflação de 10% nesse exemplo. É lógico que é muito mais complexo o cálculo de inflação. Cada índice de inflação, o INPC, IPCA, esqueci agora os outros índices, são mais de 8 índices de inflação. Cada um desses índices tem uma fórmula de cálculo. Então, existem produtos e serviços que entram num cálculo, outros não entram. Tem o índice de preço da construção civil, né? Acho que é INCC, Índice Nacional de Preço da Construção Civil. Então, você tem segmentos econômicos que vão gerar valores de inflação diferentes. E a inflação, normalmente, é considerada no período de um ano, por quê? Porque os produtos sofrem com a sazonalidade. Você tem um momento que está na entre-safra, por exemplo, do tomate, e o preço do tomate sobe. Por quê? Porque diminuiu a oferta, a tendência é aumentar o preço. Ou então, chega lá, tem uma super safra de laranja, tem excesso de laranja no mercado, a tendência é cair o preço. Porque a oferta é muito grande para a procura, então você vai ter redução de preço. Isso aí, essa sazonalidade, por isso que a inflação era calculada no período de um ano. O que acontece é que, se você pega a inflação de um ano, que dá 5%, se você não faz a atualização dessa base de cálculo, você gera uma queda de arrecadação, porque o Estado continua precisando lá do dinheiro para manter a escola funcionando, para manter o posto de saúde funcionando. Então, o parágrafo 2º diz o seguinte: se você aplicar o índice de inflação na base de cálculo, não configura majoração, porque você está tratando só do poder de compra da moeda, você não está tornando o tributo mais caro, você só está reajustando ele porque o poder de compra da moeda diminuiu. Então, eu preciso ajustar ele para o poder de compra da moeda. Entendeu a diferença do parágrafo 1º para o parágrafo 2º, Patrícia? Beleza? Tá, joia. É bom que... Sim, oferta e demanda é o básico da microeconomia, né? Nem macroeconomia. Quando você fala ainda de estudar curva de oferta e demanda, Tiago, ainda está na microeconomia, né? Não está nem no nível macro, né? Para você chegar na discussão de mercado monetário, né? Mercado de balanço de pagamento, essas coisas, né? Mas é lei básica da economia, oferta e procura, né? Então, isso aí causa essas alterações de preço de mercado e gera a famigerada inflação, que é essa atualização que não precisa de lei. Se for atualizar a base de cálculo para índice de inflação, não precisa de lei, pode ser por decreto. Mais alguém queria levantar algum outro ponto? Eu aproveitei que a Patrícia levantou isso e a gente já acabou discutindo a primeira exceção do princípio da legalidade. E eu vou voltar, então, para a gente andar no conteúdo, tá certo? Na sequência. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, que eu não falei muito lá no vídeo, foi a questão da limitação constitucional ao poder de tributar e dos elementos que compõem a limitação constitucional ao poder de tributar, que são os princípios tributários e as imunidades.
Por que é limitação? Porque você coloca barreiras para o Estado. É como se você botasse o Estado num cercado. E diz assim, Estado, você não vai poder passar desse cercado para tributar. Só pode tributar até aqui. Porque existem princípios e imunidades que você não pode ultrapassar, você não pode superar, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade. Então, quando a gente fala de princípios e imunidades, eu estou falando de elementos que compõem as limitações constitucionais ao poder de tributar. E essas limitações constitucionais ao poder de tributar, elas têm a finalidade de efetivamente proteger o contribuinte. Por isso que são cláusulas pétreas, por isso que são garantias que não podem ser suprimidas, não podem ser alteradas para menor, só podem ser ampliadas. E quando a gente fala em princípio constitucional tributário, o que é princípio? Princípio é um elemento estruturante de qualquer ramo do direito ou de qualquer instituto jurídico. Quando eu falo em princípio, eu falo nas estruturas de determinado instituto jurídico. E falar em princípio constitucional tributário é falar nos princípios que vão modelar, que vão organizar o sistema tributário nacional. A Constituição, quando organiza o Estado brasileiro, ela precisa também organizar o aspecto que vai fazer o Estado funcionar, que é a tributação. E essa organização é o sistema tributário nacional. Só que para esse sistema funcionar, ele não pode funcionar de maneira irrestrita. É preciso colocar regramentos para que ele funcione sem extrapolar limites razoáveis. E esses regramentos são os princípios constitucionais que não se confundem com as limitações, não se confundem com as imunidades. O que são as imunidades? A gente pode fazer um paralelo com o próprio Covid-19. Por que a gente está tendo que fazer aula online? Porque nós não temos, a população não tem imunidade ao Covid-19. Como é que adquire essa imunidade? A imunidade adquirida, que chama ela, né? O objetivo que não é estudar a biologia, mas só para fazer o paralelo. Para adquirir imunidade, precisa de quê? Vacina. Né? A imunidade adquirida. Você tem o contágio, e mesmo com o contágio, já chegaram à conclusão que com 60 dias essa imunidade adquirida ela perde o efeito. Então, o único jeito é o quê? Imunidade adquirida por meio de vacina. E a gente não tem ela ainda, então, como não tem, a gente tem que ficar ainda nessa situação, até conseguirmos adquirir a imunidade através das vacinas. A imunidade tributária é a mesma coisa, só que é uma vacina que o Constituinte deu. O Constituinte vai lá e dá uma vacina em determinadas pessoas ou em determinadas coisas e diz, olha, Estado, município, União, você não pode tributar essas pessoas e nem essas coisas aqui. Eles estão imunizados, estão protegidos da tributação. Fiquem tranquilos que nós vamos estudar a imunidade, tá? Eu estou apenas aqui dando uma introdução no tema limitações constitucionais ao poder de tributar, tá bom? Não, imunidade, João, é sempre constitucional, tá? Só existe imunidade no aspecto ou na seara constitucional. Não existe imunidade fora da Constituição. Mas imunidade é um assunto que a gente vai estudar depois dos princípios, então fiquem tranquilos, eu só estou fazendo uma introdução ao tema. Então, o Constituinte, ele vai dar uma imunidade. E aí, por isso que eu estou falando o Constituinte, ou originário ou derivado, porque tem que estar na Constituição. E diz assim, olha, União, Estado, Distrito Federal e Município, você não pode instituir impostos sobre as igrejas, por exemplo. Porque tem lá no artigo 150, inciso 6º, que não se pode instituir impostos sobre os templos de qualquer culto. Então, por isso que nenhuma igreja sofre incidência de impostos. São aquelas pessoas que foram imunizadas. Partido político também tem imunidade. Livros são imunes. Foi lá o Constituinte e disse, olha, não pode incidir impostos sobre livros. Uma imunidade, tá certo? Percebe que a proteção é diferente lá do princípio, que o princípio estrutura o sistema constitucional, enquanto a imunidade ela vai proteger pessoas específicas ou então coisas específicas, tá certo? Mais à frente,
né? A gente vai estudar agora a unidade 2, a gente vai estudar até o final de setembro. Então, fiquem tranquilos que a gente vai estudar todas as hipóteses de imunidade, tá bom? Eu só queria fazer o contraponto entre princípio e imunidade, e vocês entenderem que as duas são limitações ao poder de tributar. Alguma dúvida sobre esse aspecto inicial da limitação constitucional ao poder de tributar? O que seria princípio, o que seria imunidade? Vamos em frente, então. E agora a gente entra no primeiro princípio. Vamos falar dos princípios e vamos conversar sobre o princípio da legalidade tributária. O princípio da legalidade tributária, para vocês que gostam de direito penal, né? Tem muita gente que gosta de direito penal, mas isso é a teste da tributária, depois questão do tributário, vocês esquecem penal, porque veem que é outra coisa, né? Outro mundo. Então, vocês vão ficar curados desse negócio de só querer gostar de direito penal, né? Lá no penal, lembra que vocês estudam o princípio? Sim, quem falou? Deixa eu achar aqui. Sim, João Vitor. Algumas línguas dizem que o direito tributário na segunda fase é fácil. Não, mas o direito tributário, é porque ninguém ouve meu conselho, né? Mas todos os alunos que fizeram direito tributário, né, que eu conheço, passaram na OAB. Por quê? Porque direito tributário, já que você tocou aí na segunda fase, são 8 ações que podem cair no direito tributário. Só que dessas 8, na verdade, você não tem que se preocupar muito com o aspecto processual, porque elas não diferem muito da outra. Então, quando você vai fazer uma peça de exceção de pré-executividade, é uma peça parecida com o embargo de devedor. Se você vai fazer uma peça de ação anulatória de débito fiscal, é parecida com a ação declaratória. Então, por isso que se você souber o direito material, o direito processual é tranquilo, você não tem que se preocupar muito com o processual no aspecto tributário, porque são poucas ações e não há muita variação entre uma e outra. Então, por isso que, se você conhecer o direito material, que não é muito complicado, é porque o pessoal vê um bicho de 7 cabeças, onde não é, e você consegue bem. É só você ver a quantidade de artigos do Código Tributário e ver a quantidade de artigos do Código Penal. O Código Tributário tem 200 artigos, o Código Penal vara lá, 200 é só a parte geral. Né? Então, você consegue deslanchar bem. E a parte constitucional também, de tributário, é pequena. Certo? E direito civil, então, né? Tem quase 2 mil artigos. Pois é, aí você vai para o direito civil, mas direito civil todo mundo foge na OAB, né? Então, assim, só mesmo o cara muito, né, corajoso, né, que vai para o direito civil. Geralmente o pessoal gosta de ir para o trabalhista, vai para o penal, né, grande parte vai para o penal, né, mas, assim, tributário é uma área que, se você for para a OAB, você não vai ter muita dificuldade, não. Basta acompanhar aqui. Assim, eu acho que os meus alunos, deixa eu tentar lembrar aqui das últimas turmas, né? Eu estou há 3 anos ali no Sampaio. Eu acho que, assim, dos que falaram, eu não conheço um aluno que falou comigo que ia fazer tributário que não passou. Né? Só quem não passou era aluno que estava ainda, porque às vezes o pessoal vai fazer no 8º semestre, já está fazendo OAB, né? Então, por exemplo, teve um aluno que estava no 8º, e aí foi fazer tributário. Né? E aí, realmente, ela teve dificuldade, porque ela não tinha visto a matéria do 9º ainda. Então, só tinha visto metade da matéria. Chegou na discursiva, ela enfrentou dificuldade. Porque a gente vai ter uma matéria agora, no 8º, e depois, no 9º, a gente complementa, é a outra metade. Ela foi fazer a segunda fase só com a metade. Aí ela teve dificuldade, e ela, na verdade, o que atrapalhou ela foi a peça, que até as discursivas ela foi bem. Né? Mas a peça, realmente, ela caiu um assunto que, na verdade, ela só ia estudar no 9º. Então, assim, que eu me lembro de aluno que fez tributário e não passou, só ela, mesmo assim, depois ela passou. Então, lógico, são poucos alunos que optam por tributário, mas os que eu conheço, todos passaram de primeira no AB. Tá, vamos lá. Ultrapassado aí, mas eu não estou fazendo propaganda porque, para mim, é indiferente, mas quando eu fiz o AB, eu fiz o AB tributário também. Né? Isso em 2000, né? Fiz o AB em 2000 2001, sei lá, 2002. Quando eu fiz tributário. Mas assim, eu era auditor do Tribunal de Contas, já tinha sido auditor da Receita, então eu tinha uma facilidade com o tributário.
Eu lembro que na minha sala só tinha eu e mais 2 fazendo prova lá em Brasília. Eu fiz OAB em Brasília, eu morava em Brasília na época. Em Brasília, que é muita gente, só tinham 3 pessoas fazendo tributário. Era uma sala inteira para 3 pessoas. Né? Eu estava vendo algumas aulas e um professor de tributário até deu essa dica de que tributário seria mais fácil até mesmo do que o direito penal. Com certeza, da OAB, porque é só letra de lei tributária. Não, assim, eu não vou dizer que é só letra de lei. Cai muita jurisprudência também. Mas vocês vão ver que eu trabalho muito a jurisprudência. Né? Tanto é que, assim, é normal os alunos falarem comigo na primeira fase, né? Porque o pessoal, a maioria, não faz tributário, mas tem gente que fecha tributário na primeira fase, só com minhas aulas. Não é porque minha aula é maravilhosa, não, mas é porque eu bato no que é importante, trago a jurisprudência que é importante. Então, os alunos falam, pô, professor, aquilo que o senhor falou em sala caiu, porque a gente bate naquilo que é importante. Né? Mas se você conhecer bem a lei, a doutrina não é tão complexa. E doutrina só se cobra na segunda fase. E a parte da jurisprudência, se você estiver bem atualizado na jurisprudência, e a jurisprudência é o que dá mais trabalho em tributário. Só para você ter uma ideia, se você pegar lá em repercussão geral no Supremo, mais da metade da repercussão geral do Supremo é sobre matéria tributária. Então, assim, você tem mais trabalho para se atualizar no aspecto da jurisprudência. Mas, se você estiver bem, né, na parte do código, na parte da doutrina, a jurisprudência, com a leitura, você vai agregando. E também não é toda a jurisprudência que você precisa saber. É só saber os repetitivos. Né? Se souber lá a repercussão geral e repetitivo do STF e repetitivo do STJ, você vai bem na prova. Não é um conteúdo que você não consiga superar. Diferente do penal, que os caras começam a botar aquelas teorias, aquelas coisas, e aí pode dificultar. Além do que o penal tem muito mais vasto do que o tributário. O difícil do tributário é a prática, é o dia a dia, né? É você conhecer o imposto de renda. E se você for discutir ICMS, aí é difícil. Aí eu concordo que aí o buraco é mais embaixo. Mas para você fazer a prova do AB é muito mais fácil você vencer em tributário do que vencer no penal, na minha opinião. Mas, lógico que vai depender de vocês conhecerem o conteúdo, né? Sim, o Kaique perguntou aqui, sou juiz tenho já 15 anos, estou indo para 16 anos de magistratura. Na verdade, eu completei 16, completei 15 esse ano. Estou indo para 16 anos de magistratura, mas antes de ser juiz, eu fui auditor da Receita, fui auditor do Tribunal de Contas, fui procurador da Fazenda Nacional, tá certo? Então, caminhei boa parte do meu tempo profissional na área tributária. Vamos voltar aqui para o nosso conteúdo, certo? Vamos lá. Eu estava começando a falar sobre o princípio da legalidade. Eu estava fazendo um paralelo que é a mesma coisa no penal. No penal, como é que é o princípio da legalidade lá? Nulo crime, nula pena sine lege, não é isso? Nulo, não há crime, sem lei que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. É o artigo 3º lá do Código Penal. Né? E aí o que acontece? Quando você vai para o tributário, não muda. E qual que é a origem do princípio da legalidade tributária? Vocês lembram lá da Carta do João Sem Terra, de 1215, né? A Carta do João Sem Terra, de 1215, ela é consagrada como sendo a origem das constituições, né? Porque foi o rei João, que era tido como João Sem Terra, porque ele era rei, mas não tinha feudo. Né? Ele era o rei que reinava sobre os feudos que compunham a Bretanha. Né? E aí o que acontece? Ele, lá em 1215, os senhores feudais foram lá, apertaram João Sem Terra para dizer, olha, vamos começar a colocar algumas regras para você reinar, senão a gente derruba você. E aí todo mundo lembra, né, que, porque o próprio princípio da legalidade penal surge lá na Carta do João Sem Terra, né, os outros princípios, o princípio do devido processo legal também surge lá na Carta do João Sem Terra, da ampla defesa surge na Carta do João Sem Terra, só que ninguém contou para vocês o seguinte, que os senhores feudais não estavam preocupados com o aspecto penal, não estavam preocupados, eles não iam ser presos mesmo, não estavam preocupados com isso, não.
Sabe qual era a única preocupação dos senhores feudais que levou a Carta do João Sem Terra? Riqueza, tributo. Eles queriam limitar o poder do rei para cobrar tributo deles, senhores feudais. E aí o que eles falaram? O negócio é o seguinte, rei João, se você continuar cobrando tributo do jeito que você quiser, a gente vai derrubar você. Então vamos combinar assim? Vamos colocar um outro grupo, nós, senhores feudais, vamos cobrar, vamos dizer o que você pode cobrar de tributo como rei. E aí surge o parlamento britânico, que começa ali com a Câmara dos Lordes, que era a Câmara composta pelos senhores feudais. Então, os senhores feudais passaram a dizer quais os tributos que o rei poderia cobrar. Depois, o parlamento ganhou a Câmara dos Comuns, né, onde fica ali, né, aqueles que não tinham, né, os títulos de nobreza, eram representados na Câmara dos Comuns. Até hoje, o parlamento britânico é assim, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. E aí o que acontece? Então, a Carta do João Sem Terra, gente, lamento informar, né, mas ela só existiu, só surgiu por conta de frear a ânsia de tributação do rei. E lá na Carta do João Sem Terra vem dizendo que o tributo só pode ser cobrado com autorização da Câmara, lá do Parlamento. E esse Parlamento era, na época, o que nós conhecemos hoje como Câmara dos Lordes, que era a Câmara composta pelos senhores feudais, em 1215, né? A gente está falando de coisa de 800 anos atrás. E aí esse princípio ele veio sendo mantido no ordenamento jurídico, sendo seguido por toda a evolução que os países adotaram. Né? Então, quando você chega na Revolução Francesa, esse mesmo princípio está lá, que era lá, né, o Congresso, né, era ali, os representantes do povo que iam definir a tributação. E assim vem até hoje, até nossa Constituição, nós temos, então, esse princípio da legalidade, que a gente vê aqui no artigo 150, inciso 1º, ele decorre lá dessa estipulação que vem da Carta do João Sem Terra. E o que acontece? Então, a nossa Constituição vem e diz que União, Estado, Distrito Federal e municípios não podem, né, porque diz que é vedado, então não podem exigir tributo ou aumentar tributo sem lei. Quando ele fala em exigir, gente, entendam, criar tributo. Porque ele só pode exigir um tributo se ele criar o tributo. Então, para exigir, ele tem que criar. Quando ele vai criar o tributo, tem que ser por lei. E aumentar a mesma coisa. Se for aumentar, tem que ser por lei também. Então, tanto a instituição como o aumento tem que ser por lei. E aí, a lei que ele fala ali, toda vez que a Constituição fala em lei, a gente sabe, falou em lei sem qualificar como complementar, é porque é lei ordinária. Então, a regra é que é lei ordinária que vai instituir tributo. Lei ordinária que vai aumentar tributo. Mas a própria Constituição, ela coloca alguns tributos que vão ser alterados, vão ser majorados por meio de lei complementar. Quais os tributos? O imposto sobre grandes fortunas, o empréstimo compulsório, os impostos residuais, que são aqueles impostos que a União pode criar, desde que não sejam impostos já previstos na Constituição, e as contribuições residuais também têm que ser reguladas por lei complementar. Essas são as exceções da lei ordinária. Então, a regra é que tributos são criados e aumentados por lei ordinária, mas esses quatro que eu acabei de enumerar, tem que ser por meio de lei complementar. E, em seguida, eu comentei com vocês sobre o paralelismo das formas. O que é isso? Se eu preciso, todo instituto jurídico que é criado por uma norma, ele só pode ser alterado por uma norma o quê? De igual hierarquia ou superior, não é isso que a gente aprende? Paralelismo das formas é isso. É um princípio que não é um princípio tributário, é um princípio de hermenêutica jurídica, de processo legislativo. Todo instituto jurídico só pode ser alterado por norma de igual hierarquia ou hierarquia superior. Tá? Significando o seguinte, da mesma forma que eu preciso de lei para criar um tributo e para aumentar, eu preciso de lei para
reduzir o tributo ou para extinguir o tributo, que foi a pergunta que fizeram. Né? Se for reduzir a base de cálculo, tem que ser por lei. Tanto é que redução de base de cálculo está lá no artigo 150, parágrafo 6º, que é o dispositivo que eu trago para exemplificar a vocês, o paralelismo das formas, que diz que toda isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido, etc., 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 deverá ser autorizado por meio de lei específica, significando que tem que ser uma lei ordinária que só trate daquela matéria. Ficou alguma dúvida sobre o paralelismo das formas? Tranquilo? Então, vamos entrar nas exceções, que foi o que o Marlon pediu para a gente reforçar. E, realmente, é um tema muito importante, são as exceções. A primeira exceção, a regra do princípio da legalidade, ou seja, de que eu tenho que ter lei para criar ou para aumentar o tributo, foi exatamente a pergunta da Patrícia, que foi a discussão sobre a base de cálculo. Toda vez que eu vou alterar a base de cálculo utilizando o índice de inflação, eu não estou causando aumento do tributo, porque eu estou só tirando a correção da moeda, tirando a deteriorização do poder de compra da moeda. Isso é inflação. Quando eu aplico a inflação para reajustar uma base de cálculo, portanto, eu não estou aumentando o tributo. Porque aquele tributo, na verdade, ele está equivalente ao valor econômico do ano passado. Eu estou apenas o quê? Reajustando a perda de valor da moeda com a inflação. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 97. Agora, se eu aumento a base de cálculo acima do valor da inflação, aí não, aí tem que ser por lei. Vamos ao exemplo que vai ajudar vocês a compreender melhor. Vamos imaginar que eu tenho um terreno na Lagoa Seca. Para quem não é aqui de Juazeiro, Lagoa Seca é um bairro dos mais valorizados aqui de Juazeiro. Então, eu tenho um terreno ali na Lagoa Seca, que esse terreno está registrado lá na Secretaria de Finanças do município, está dizendo que esse terreno vale R$100 mil, por exemplo. Só que esse terreno, no valor de mercado, ele não custa R$100 mil, ele custa R$500 mil, porque é um terreno na beira da Avenida Leão Sampaio, uma quadra inteira. Digamos que ele tem um valor de R$500 mil. Ele vale muito mais do que o valor que está lá registrado na Secretaria de Fazenda. Por quê? Quando eu comprei esse terreno, há 20 anos atrás, ele não tinha tanto valor. Era uma área que não era tão procurada, não havia ainda uma expansão para aquela região, etc. Eu não sei, estou exemplificando, estou contando uma historinha, tá, gente? Eu não sei se é isso mesmo. Tudo aqui é só no aspecto exemplificativo, tá? Então, digamos que esse terreno está registrado lá na Secretaria de Finanças como valendo R$100 mil. Se o prefeito vai cobrar o IPTU de 2021, do próximo ano, e ele diz assim, eu vou atualizar o valor do terreno por valor da inflação. Aí ele diz assim, a inflação no período pelo INPC foi 10%. Então, ele baixa um decreto e diz assim, ficam atualizados os valores dos imóveis cadastrados conforme o índice de inflação INPC do ano de 2020. E aí você vai, publica o INPC, deu 20%. Então, deu 10%. Então, o que vai acontecer? Meu terreno que antes estava registrado lá na Secretaria de Finanças como valendo 100 mil, vai passar a valer 110 mil. Valer o quê? Atualizou o índice de inflação. Pergunto a vocês, o prefeito pode fazer isso por decreto ou tem que fazer isso por lei? O que vocês acham? Eu acho que é por decreto. Perfeito. Por quê? Porque eu estou atualizando o INPC, o índice de inflação. Certo, galera? Então, se ele só está atualizando o índice de inflação, vai ser por decreto, não tem nenhum vício. Está perfeito, ele atualizou por decreto, porque é só índice de inflação. Agora vamos à situação B. Segunda situação, o mesmo terreno, que lá está valendo 100 mil, na verdade, se eu for vender hoje, o valor de mercado é 500 mil. Valor de venda, valor venal significa valor de venda. Então,
se o prefeito quiser atualizar o valor dos terrenos lá da Lagoa Seca para o valor venal, ou seja, para o valor de venda, ele não pode fazer por decreto. Se ele quiser lá cobrar em cima do meu terreno, considerando que hoje é 500 mil, ele tem que fazer por lei. Ele tem que fazer um projeto de lei, no projeto de lei colocar lá que ele altera a base de cálculo dos terrenos do bairro Lagoa Seca, majorando elas em 300%. Ou seja, ele, né, jogou ali nem 300, 400, né, de 100 para 500 seria 400%, majorando em 400%. 400% não é índice de inflação, é o índice do valor de mercado. Para eu comprar o terreno, eu não compro por 100, eu compro por 500. Então, isso é 400% a mais. Para ele poder cobrar em cima desse valor de mercado, ele precisa encaminhar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, para a Câmara aprovar, e aí ele sancionar a lei, aumentando essa base de cálculo, perceberam? E aí, nesse caso, vai ser o caso do parágrafo 1º do artigo 97, porque eu estou tornando o tributo mais oneroso, concordam? Se antes eu pagava de 100 mil, eu pagava 1%, então eu pagava R$1.000, agora eu vou pagar 5 mil. Não estou pagando muito mais de IPTU, não é apenas a inflação que eu estou alterando, não é o reajuste da inflação. Eu estou adequando o valor do bem ao valor de mercado. E aí, por isso, tem sim que utilizar a lei, porque ele está tornando o tributo mais oneroso. Ele não está apenas corrigindo com o índice de inflação. Ficou claro a diferença aí, gente, entre uma situação e outra? E por que a mera atualização com o índice de inflação não precisa de lei? Certo? Então, vamos em frente. Vamos agora à segunda exceção, que é a questão da alteração da data de vencimento de tributo. A doutrina, eu nem sei se eu falei isso na videoaula, eu acho que eu não falei, para não ficar muito extensa, a doutrina sempre criticou essa posição do Supremo. Vocês viram que eu coloquei ali o entendimento do Supremo de que a alteração de data de vencimento de tributo não configura majoração. Então, se o prefeito quiser alterar a data de recolhimento do ISS do município, que hoje, não sei se é essa data, mas digamos que esteja no dia 15 e ele quer mudar para o dia 5, ele pode fazer por decreto. Vai do dia 15 para o dia 5. Mas a doutrina, eu vou apresentar para vocês o entendimento doutrinário, critica essa posição. Por quê? Qual que é o fundamento da crítica da doutrina? O fundamento é o seguinte: se você tinha 30 dias para pagar R$1.000 e agora você só tem 15 dias, você não concorda que vai ser mais difícil para você pagar esse tributo? Porque você tinha 30 dias para juntar R$1.000. Agora, quando ele muda a data de pagamento, você só tem 15. Então, você vai ter que ou pegar dinheiro emprestado ou vai ter que deixar de pagar outra coisa para pagar o tributo. Então, a doutrina diz o seguinte, que, pelo menos no primeiro momento, a alteração a alteração da data de vencimento, ela torna mais onerosa o tributo para o contribuinte. Porque se o contribuinte antes tinha 30 dias e agora ele só tem 15, ele vai ter que ter mais recurso financeiro em menos tempo para pagar aquele tributo, porque ele tem menos tempo para pagar. Embora a doutrina defenda essa posição, o Supremo entende que não configura aumento, tá bom? Então, gravemos que alteração de data de vencimento não configura majoração de tributo e pode ser por decreto. Diga, Cleiton. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor se um exemplo poderia ser a questão do imposto de renda, porque já faz muito tempo que não é atualizada a base de cálculo. Pois é, e aí o que acontece, né? Discute-se essa atualização da base de cálculo, mas esse exemplo aí não é um exemplo para majorar, né? Porque quando eles falam da atualização da base de cálculo, é porque também se discute a atualização do desconto também. Então, o que acontece? Quando ele não atualiza a base de cálculo, ele consegue tributar mais gente. Se ele atualizar a base de cálculo, por exemplo, hoje, eu não lembro agora o valor que não é tributado, eu não lembro, não sei se é 15 mil, acho que é 15 mil, se eu não me engano.
até 15 mil não sofre incidência do imposto de renda. Salvo engano, eu não lembro agora, tem que olhar a tabelinha do imposto de renda, tá? Mas digamos que seja até 15 mil. Acontece o seguinte, que se ele nunca atualiza isso, e todo mundo tem reajuste de salário, o que acontece? Você vai tendo reajuste e você acaba sendo tributado. Embora, na verdade, o que acontece? Esse reajuste, às vezes, é só repondo o poder de compra, é só a inflação. Se ele não atualiza aqui a base de cálculo, você acaba entrando na faixa de tributação, sendo que, em termos de riqueza econômica, você continua com a mesma riqueza que estava ali em 8 mil, quando criou aquela tabela ali, naquele parâmetro. E você ganhava 8 mil por ano, e você estava ali muito longe dos 15 mil. Só que passa 8 anos e ninguém atualiza a tabela. Ou seja, joga a inflação de 8 anos aí. Vamos botar aí por baixo uma inflação de 3% ao ano, como é juros sobre juros, pode botar em 8 anos aí mais de 40%. Então, acontece o quê? Que ele vai jogando para dentro da faixa de tributação pessoas que estariam fora. E joga também para faixas maiores de tributação pessoas que estariam numa faixa intermediária, na faixa ali dos 15%. Então, assim, essa atualização dessa base de cálculo, ela não acontece muito mais pelo impacto na arrecadação do imposto de renda, que, diga-se de passagem, é o tributo de maior arrecadação do país. Não só da União, mas é o tributo de maior arrecadação do país. E é o tributo também que favorece estados e municípios. Porque o estado e o município, quando desconta o imposto de renda na fonte, esse imposto de renda na fonte, ele fica retido para o estado. O estado não repassa isso para a União. O imposto retido na fonte do estado, do município, dos servidores do estado, já fica no próprio estado e no município. Então, aí, o estado e o município acabam tendo uma folga financeira, porque ela tem um dispêndio que, na verdade, esse dinheiro não sai, ele fica em caixa, ele só muda de rubrica orçamentária. Né? Então, ele dá uma folga financeira para os estados e para os municípios. Então, por isso que ninguém mexe, que se mexer vai quebrar todo mundo. Né? E aí não atualiza por isso. Mas deveria ser atualizado, sim. Né? Mas ninguém atualiza porque sabe que a perda de arrecadação vai ser muito maior. Sim, Patrícia? E eles não são obrigados a atualizar, não tem nenhuma lei que obrigue? Não, a Constituição não obriga a atualização do tributo. Né? Tanto é que muito município... Por que a arrecadação de IPTU dos municípios é muito baixa? Porque os municípios não fazem a atualização da base de cálculo. Nem atualização para o valor de mercado e nem atualização da inflação. Porque nenhum prefeito quer ficar conhecido como prefeito que aumenta o imposto. Né? Então, eles não fazem. Né? Lá na União, por que não faz? Porque se fizer a atualização, a União vai perder a arrecadação, porque vai tirar um monte de gente da faixa que ela está. E aí lá não atualiza o imposto de renda, não é porque vai aumentar, não, é porque vai retirar a pessoa da faixa. Aí o que acontece? O governo fala o seguinte, isso aí o governo, não só o atual, os anteriores, né? Eles falavam o seguinte, que alterava, mas desde que aumentasse também a faixa. Então, tudo bem, eu altero, eu atualizo aqui, mas eu quero mudar a tabela do imposto de renda. E aí tem que ser por lei. O Congresso diz que não vai aprovar, porque o Congresso não quer meter a mão nesse vespeiro. Qual é o deputado que quer aumentar o imposto de renda? Né? E aí fica nessa situação. Tá certo? A parte tributária é muito complexa, por isso que as pessoas... A reforma tributária não sai. É difícil você aprovar um negócio desse. Não é fácil, não. Porque você afeta muitos interesses. Não só interesse do mercado, interesse empresarial, mas interesse ali da administração de Estado, município, União. Né? E aí, por outro lado, o parlamentar não quer se queimar com o eleitorado dele como uma pessoa que aumentou o tributo. Então, é muito difícil, realmente, você conseguir emplacar uma reforma tributária. Há mais de 20 anos que o Brasil... Eu entrei na Receita em 95, 96, e eu já ouvia falar em reforma tributária, né? Já estamos aí com mais de 20 anos aí, e está do mesmo jeito, patinando em reforma tributária. Tá certo? Ficou entendida essa questão? Outro ponto também, professor, a questão da... Outro ponto bem polêmico também é essa ideia da tributação das grandes fortunas também, né?
A tributação das grandes fortunas não é que ela seja polêmica, Cleison. É porque é o seguinte, vamos contar a história da tributação das grandes fortunas, aproveitando que a gente viu que é um tributo que tem que ser instituído por lei complementar, né? Então já fica mais difícil que o quórum de aprovação não é aquela maioria relativa, já é maioria absoluta, a coisa já fica mais difícil. Mas tem um problema maior aí, sabe, Cleison? O problema é o seguinte, lá em 88, na Constituição de 88, tinha muito essa discussão de tributar grande fortuna, porque vários países na Europa estavam tributando grandes fortunas, o Japão tributou grandes fortunas, isso tudo lá na década de 80. Né? Na Inglaterra, tributou grandes fortunas, né? Na época da Margaret Thatcher, né? Eles fizeram essa tributação de grandes fortunas, só que o que aconteceu foi o seguinte, Cleison, foi um fracasso. Quando começou a tributar grandes fortunas, sabe o que aconteceu? Porque a gente que está aqui, né, que né, estamos aqui na base da cadeia alimentar, como diz, a gente não tem como sair do país e levar nosso patrimônio para outro país, tem? Não tem. Agora, você acha que o cara é bilionário, o cara diz assim, você está aqui nesse país, eu vou tributar a sua grande fortuna. O que o bilionário faz? Ele entra no jatinho dele, né, primeiro ele transfere tudo, né, dele lá para a Suíça. O dinheiro dele não está aqui, está na conta da Suíça, não está aqui. Ele entra no jatinho dele e vai para a casa dele lá em Paris, vai para a casa dele lá na Itália, né, porque geralmente ele tem dupla, tripla nacionalidade, né, então ele escolhe qual país que ele vai deixar a fortuna dele. Onde é que ele vai deixar a fortuna dele? Aonde não tributarem ele, lógico. Né? Só o Silvio Santos, que é o único cara que realmente gosta, ele paga imposto de renda, é o cara que paga imposto de renda da pessoa física, é o maior contribuinte de imposto de renda da pessoa física do Brasil, é o Silvio Santos. Por que nenhum outro empresário está na lista? Porque os outros empresários, toda a riqueza dele está em nome de pessoa jurídica, o que ele vai pagar ali 5% de imposto de renda, 10% de imposto de renda, ele utiliza o livro caixa, e aí o livro caixa ele deduz despesa, e ele vai pagar, no final das contas, 5% de imposto de renda. O Silvio Santos não, ele declara tudo bonitinho. Então, assim, o restante da riqueza do país ia embora. E aí o que aconteceu? Vamos lá. A França e a Inglaterra foram os primeiros a tributar grandes fortunas. Sabe o que aconteceu? Toda a riqueza da França migrou para onde? Suíça, migrou para Itália, Luxemburgo, Mônaco. Toda a riqueza, todos os milionários, bilionários, quem tinha riqueza, patrimônio, que entraram na fase de tributação, puf, saiu da França. Acabou. Né? E com isso, o que acontece? A França acabou tendo um desequilíbrio na balança econômica, porque saiu muito dinheiro da França. Né? Então, aí o que aconteceu? A França viu a besteira que fez e teve que voltar atrás. E Inglaterra, a mesma coisa. O pessoal, de onde que foi para a Inglaterra? A maioria, muitos ingleses têm cidadania também americana. Para onde que ele levou a riqueza dele? Estados Unidos, na hora. Ele não ficou ali. Ou então, como foi só na Inglaterra, não foi na Irlanda, muitos cidadãos britânicos, né, também é cidadão irlandês. E ele foi e levou para a Irlanda. Simples assim. Né? Entrou no jatinho dele, foi para lá, levou, né, a riqueza dele para lá, continuou com a empresa dele, com as coisas dele na Inglaterra, mas agora a riqueza dele, onde é que ele vivia e utilizava a riqueza dele? No outro país. Onde é que ele consumia? No outro país. Né? Japão. O que aconteceu com o Japão quando ele instituiu o imposto sobre grandes fortunas? Isso tudo que eu estou falando para vocês aconteceu na década de 90. Para vocês entenderem por que ninguém mais mexeu com isso. Porque não adiantava mexer, porque né, a gente tem que aprender com a experiência do outro. E na década de 80 se falava muito nisso. Depois, quando os países foram aplicando, e depois tiveram que voltar atrás. Japão, a riqueza do Japão, boa parte da riqueza do Japão, saiu do Japão, e sabe para onde que foi? Coreia do Sul. E Estados Unidos, né? Muita coisa foi para os Estados Unidos, mas boa parte da riqueza do Japão, quando eles foram tributar as grandes fortunas, saiu para a Coreia do Sul. E aí foi o grande boom da Coreia do Sul. Por que a Coreia do Sul deu um boom na década de 90? Porque muita riqueza saiu do Japão e foi para a Coreia do Sul. Então, por que ninguém mais mexeu? Não é só porque é sensível,
né? Porque o problema, viram que não ia funcionar. Viram que ia ser uma tragédia se fosse mexer com isso. Porque todos os países que tributaram grandes fortunas precisaram voltar atrás. A França teve que acabar, a Inglaterra acabou, o Japão acabou, os países da Europa que foram querer implantar, eu não lembro, os casos emblemáticos é Inglaterra e França ali na Europa, mas vários países implantaram e depois voltaram atrás. E ninguém mais mexeu com isso. E ficou na nossa Constituição, por quê? Porque em 88, na década de 80, se falava muito nisso, botaram na Constituição, mas depois viram, rapaz, isso aí não está funcionando nos outros países, não. Vamos botar esse negócio aqui? Não, não vamos. Por que a gente vai errar onde os outros já erraram? Tá? Então, por isso, a questão de não mexer com o imposto sobre grandes fortunas não é só porque os ricos e poderosos, não, ricos e poderosos estão tranquilos com isso. Eles não estão preocupados com isso. Porque se ele for tributar, eles vão tirar daqui. Simples assim. A gente fica, mas eles tiram. Né? Então, e viram que nos outros países isso não funcionou. Então, não existe o interesse nem político, nem econômico, de você criar um imposto que não funciona, porque ele não funcionou nos outros países. Tá certo? Então, eu estou contando aqui a história para vocês entenderem aqui. Tá certo? Tem uma hipótese. Oi, diga, João Vitor. Em uma hipótese da criação do IGF, os municípios e os estados teriam, como é que se diz? Parte na arrecadação? Não sei lhe dizer. Pelo modelo constitucional, não tem, porque a repartição de receitas já está delineada na Constituição. Então, lá não diz que eles teriam parte do imposto sobre grandes fortunas. Dependeria, se ele fosse criado, se a lei complementar autorizaria uma parte desse tributo para Estado e município. Nem todo tributo passa por essa repartição de receita, tá certo? Mas iria depender exatamente da lei complementar que criasse esse imposto, tá bom? E que, assim, particularmente, entendo que não vai ser criado, porque economicamente já se viu que ele não funcionou em nenhum país em que ele foi implantado, tá bom? Então, por isso que... Tanto é que, se você for pesquisar os projetos de lei que existem sobre esses impostos, esse imposto sobre grandes fortunas, a imensa maioria já está até arquivado, porque passou a legislatura e arquivou. Só quem apresenta é quem quer fazer, né, graça para o eleitorado, porque o cara apresenta mesmo sabendo que ninguém vai votar um negócio desse, porque nenhum país que implantou funcionou. Então, você não tem mais nem projetos, eu acredito, a última vez que eu consultei, nem tinha mais projeto tramitando sobre isso. Você teve ali no início da Constituição de 88 alguns projetos, mas o último, se eu não me engano, é lá de 2008 ou 2009, depois ele foi apresentado e depois foi arquivado. Não saberia lhe dizer se teria algum ainda tramitando. Tem um bom tempo que eu não pesquiso mais isso. Justamente porque... Em parte poderia ser um retrocesso, caso tramitasse, em parte seria um retrocesso? Ou seria não é, a questão não é ser retrocesso, meu amigo, a questão é que seria um fracasso econômico, porque não arrecadaria nada, você está entendendo o que eu quero dizer? O cara que tem grande fortuna, as pessoas que têm grandes fortunas, a fortuna deles circula pelo mundo. E quando a gente circula de uma cidade para outra, ele circula no mundo. Então, você não conseguiria manter a fortuna do cara aqui. Então, você não tributaria nada, porque a fortuna não pararia aqui mais. Para o Brasil, seria uma perda de divisas. Você teria um decréscimo no balanço monetário do país, porque ia sair dinheiro do país. Ao invés do dinheiro estar circulando aqui, do dinheiro estar aplicado aqui no mercado financeiro aqui, o dinheiro ia embora. Ele não ia aplicar aqui no Brasil. Para quê? Para tributar a fortuna dele? Ele ia aplicar nos outros países, que foi o que aconteceu nesses exemplos que eu citei. E aí, o que esses países fizeram? Aboliram o imposto sobre grandes fortunas, porque ele não funcionou, ele foi uma tragédia. Tá certo? E vamos voltar, né? A gente falou da exceção relativa ao prazo de pagamento, que não precisa de lei. Temos a exceção relativa aos impostos que incidem sobre importação, exportação e PIOF. Esses impostos são exceções por quê? Porque eles são tributos com caráter extrafiscal. O que é um tributo com caráter extrafiscal?
é aquele tributo que a finalidade dele não é arrecadar, ou não é principalmente arrecadar. A finalidade principal dele é intervir na economia, intervir numa questão social. Então, por exemplo, você tem imposto de importação e exportação. A União não está preocupada em arrecadar mais ou menos com esse tributo. Ela quer o quê? Regular o balanço econômico, ou seja, se o Brasil está importando menos do que exportando, se ele está exportando mais do que importa. Porque isso aí significa que o Brasil está recebendo mais riqueza, recebendo mais divisa. E aí, como é que ele vai atuar nisso? É aumentando o imposto. Como é que ele vai evitar o dumping? O que é o dumping? É quando um determinado produto estrangeiro ele entra num país abaixo do custo produtivo desse produto. E aí, com isso, o que acontece? Se ele entrar no país abaixo do custo produtivo, ele vai quebrar o segmento econômico. Por exemplo, vamos imaginar o têxtil, né? Na década de 90, o Brasil sofreu muito, a indústria têxtil brasileira praticamente quebrou por conta do quê? Da importação de tecido da China. A China praticou um dumping, o Brasil dormiu no ponto por algum tempo, por alguns anos, e aí foram o quê? Uns 2, 3 anos dormindo no ponto. E aí o que acontece? Entrava o tecido na China muito barato, o imposto de importação não estava alto, e ele entrava derrubando o custo do tecido brasileiro. Com isso, o que aconteceu? Quebrou muito a indústria têxtil. Aí foi preciso um grita geral, e aí o Brasil teve que aumentar a alíquota do imposto de importação para fazer o quê? Aumentar a tributação do tecido, para o tecido da China não quebrar a indústria têxtil brasileira. Isso aí por quê? Porque, como o tributo, imposto de importação, ele é exceção ao princípio da legalidade, pode-se aumentar a alíquota sem precisar de lei. No caso lá, na época, foi porque realmente foi uma dormida no ponto que durou um ano e pouco, e aí foi uma catástrofe para a indústria têxtil brasileira, né, por conta do dumping que a China estava promovendo no tecido, né, para a indústria de tecido. Então, é preciso que, no mercado externo, o Brasil tenha meios de controlar isso. E como é que ele controla? Aumentando ou diminuindo as alíquotas do imposto de importação e exportação. Ele precisa ter agilidade, não dá para ele mandar um projeto de lei, esperar tramitar, para depois aumentar uma alíquota. Até lá já quebrou todo mundo. Ou então, não dá para você aumentar uma alíquota de exportação. Por que o Brasil aumenta a alíquota de exportação? Porque ele quer arrecadar tributo? Não, é porque, por exemplo, se começa a sair muita laranja e desabastecer o mercado interno, porque está sendo mais favorável exportar, vai parar a indústria de suco no Brasil. Vamos imaginar carne, começa a exportar frango, o que vai acontecer? Não tem frango para o mercado interno, o que vai acontecer? O mercado o valor do frango no mercado interno vai subir muito, ninguém mais vai ter dinheiro para comprar frango, porque o preço do frango vai subir, porque está todo mundo exportando, o produtor está preferindo exportar do que vender no mercado interno. O que faz? Aumenta a alíquota do imposto de exportação para poder refrear essa saída do frango e não desabastecer o mercado interno. Então, o imposto de importação e exportação, eles funcionam como reguladores da economia, vocês perceberam isso? Como eles funcionam como reguladores da economia, tem que ser ágil, não dá para esperar aprovar a lei. Então, por isso que a Constituição excepciona eles no aumento do tributo, ou seja, no aumento da alíquota. O aumento da alíquota pode ser por decreto, e a gente viu que, na verdade, esse aumento é por meio de resolução do Conselho Nacional. Resolução do... Estou com o CONFAS na cabeça, não é CONFAS, é o Conselho... Deixa eu puxar aqui, deixa eu colar aqui, porque agora travou a placa aqui já. O Conselho não é o Conselho, agora fugiu o nome do... Estou com o CONFAS na cabeça, mas não é CONFAS. Né? Só um minutinho aqui, gente, para eu me achar aqui.
CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, gente. Desculpa, eu estava com o CONFAS na cabeça. É a Câmara de Comércio Exterior. Então, resolução da Câmara de Comércio Exterior pode alterar as alíquotas do imposto de importação e exportação. Veja, não é nem decreto, né? O presidente delegou para essa Câmara, e aí a questão foi para o Supremo disse que essa delegação era constitucional, e, portanto, resolução da Câmara de Comércio Exterior pode alterar as alíquotas do imposto de importação e exportação. E a mesma coisa vale para o IOF e para o IPI. Vocês lembram, uns 5 anos atrás, teve um problema do acúmulo de estoque na indústria automobilística e do acúmulo de estoque na indústria branca, né, que é chamada indústria branca, indústria de eletrodomésticos. O que foi feito? Foi, então, concedido uma alíquota zero, então zerou a alíquota do IPI e depois aumentou de novo. Tudo isso como? Por meio de decreto. Por que foi feito isso? Para poder gerar a saída desse estoque dessas empresas que estava acumulado. Precisava atender a saída, porque senão essas empresas iam quebrar. Então, a forma de favorecer as empresas, né, de indústria branca e de indústria automobilística foi reduzir a alíquota a zero desses produtos. Então, isso aí é feito justamente para permitir intervir na economia. Como é necessária essa intervenção na economia, é que a gente tem esse mecanismo de alteração das alíquotas do IOF. O IOF, por conta do mercado monetário, dólar, né? Você aumenta o IOF para você frear a compra do dólar, né? Agora mesmo, nessa situação que a gente está, que o dólar está oscilando muito, dispara de repente, aumenta a alíquota do IOF para ninguém poder comprar dólar, porque aí ele dá uma segurada no mercado. Se ficar ele oscilando, o pessoal comprando, ele vai subir mais ainda. Então, dá uma freada no dólar. Ou então, injeta dólar para cair o valor, só que isso aí acaba com a reserva do Banco Central, por isso que nem sempre o Banco Central intervém soltando o dólar, porque senão ele vai diminuir as reservas. Então, IPI e IOF, Imposto de Importação e Exportação, são exceções ao princípio da legalidade. Pode ter as alíquotas alteradas sem ser por lei. E a última exceção que a gente colocou para vocês foi a questão da CID Combustíveis. O que é CID? Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. É um tributo de competência da União. Essa CID Combustíveis ela pode ter as alíquotas alteradas, mas aí é diferente, por exemplo, do IPI, do IOF, que é qualquer alíquota. Pode ir a 1000%, pode ir a 1%, pode oscilar quanto quiser. Na CID Combustíveis e no ICMS monofásico, sobre combustíveis, você tem um limite. Então, quando fala ali em restabelecer, é justamente, pode reduzir, pode aumentar até o limite que a lei coloca, tá? Diferente, então, lá do imposto de importação e exportação, que não tem limite, pode aumentar a 10.000%, depois vai a zero. Lá na CID Combustíveis e lá no ICMS monofásico, você tem uma limitação que é o quê? O que a própria lei diz. A lei diz lá que a alíquota será de até, por exemplo, 30%. Então, pode oscilar, pode botar 10%, pode aumentar para 25%, pode baixar para 8%, depois aumenta para 29%, não tem problema, desde que não ultrapasse o teto. Por isso que o restabelecimento da alíquota, ou seja, ao aumento dessa alíquota até o limite, ele pode ser por ato infralegal. Na CID Combustíveis é decreto, no ICMS monofásico será decreto, mas dependerá de uma aprovação do CONFAS. E agora eu falo no CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. O que é esse conselho? Vocês não se preocupem, tem muita coisa que eu falo aqui, mas eu não vou querer que você saiba, que você me diga sobre o CONFAS, não tem necessidade. Eu estou explicando a vocês para vocês entenderem o funcionamento, tá? Mas não é algo que vai ser cobrado de vocês, é só para vocês saberem o que é, até para vocês lerem a Constituição e entenderem. Ah, o professor falou isso aqui. Quando ele fala aqui do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, aqui é porque é a aprovação do CONFAS, é porque tem que ter a aprovação do CONFAS. O que é o CONFAS? É o Conselho Nacional de Política Fazendária, que é um conselho que congrega
um representante do Ministério da Economia e um representante da Secretaria de Fazenda de cada estado. E esse conselho, ele delibera sobre ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal, Telecomunicações e Energia Elétrica. Isso é o ICMS. Esse imposto é um imposto de competência estadual e do Distrito Federal. Então, cada um dos estados da federação, dos membros da federação, dos estados e do Distrito Federal, e do Ministério da Fazenda, agora o Ministério da Economia, eles sentam todo mês para deliberar questões relativas ao ICMS. O CONFAS é regulado pela Lei Complementar 24, e essa lei complementar ela diz como vai funcionar o CONFAS. Uma das coisas que o CONFAS vai deliberar é sobre a alíquota do ICMS monofásico dos combustíveis. Então, vai chegar lá, o Estado do Ceará quer aumentar a alíquota para 28%. Para ele aumentar, ele tem que encaminhar um pedido ao CONFAS, o CONFAS se reúne, aprova por resolução, essa resolução do CONFAS autoriza o governador a editar o decreto aumentando a alíquota. Na verdade, quem aumenta a alíquota é o CONFAS, o governador só vai chancelar por meio do decreto. A resolução do CONFAS é condição para a alteração da alíquota. Para baixar, a mesma coisa. E aí, um parênteses, as maiores brigas no CONFAS não é para aumentar, não, viu? É para abaixar, porque aí começa a guerra fiscal. Aí o outro estado não quer que abaixe lá, porque vai ficar menor que o dele, e aí, se ficar menor, vou começar a comprar do estado onde está menor, e não do outro. Então, normalmente, o que dá briga no CONFAS não é aumentar a alíquota, não, é para abaixar, viu? E aí a briga, justamente, é não permitir que o outro abaixe para não comprometer, não fazer com que o consumo desloque de um estado para o outro. Então, o ICMS monofásico, que é aquele ICMS que é cobrado. Como é que é o ICMS? Ele é um imposto que incide na cadeia econômica, e cada etapa produtiva incide ICMS. Então, quando o produtor rural vende para a indústria, quando a indústria vende para o supermercado, quando o supermercado vende para o consumidor final, em cada etapa dessa incide ICMS. No caso do combustível, ele é monofásico por quê? Quem que produz combustível no país? Refinaria. Quantas refinarias tem no país? Só tem 2. Então, cobra ICMS onde? Logo em quem produz, lá na refinaria, incide ICMS e acabou a conversa. Então, lá na refinaria já é cobrado ICMS que você vai pagar quando você, na boca, no bico da bomba onde você abastece seu carro, sua moto. Porque esse ICMS já foi recolhido lá na refinaria. Por isso que ele é monofásico. Ele incide uma única vez. Ele não vem da refinaria do distribuidor para o posto de gasolina, não. Ele já é cobrado lá na refinaria. Tá certo? E aí, essa alíquota do ICMS monofásico, ela pode ser alterada e não precisa de lei. Ela é alterada como? Eu expliquei o mecanismo. Através de resolução do CONFAS, que autoriza esse aumento, essa redução da alíquota, e depois o governador só transforma isso num decreto. Mas é a autorização do CONFAS que legitima a alteração da alíquota. Entenderam aí essas exceções? O Marlon que tinha pedido, né, para reforçar. Diga aí, Marlon. Isso. Só para recapitular essa última parte aqui, certo, sobre a questão do CID combustível, para ele certo, ser reduzido ou restabelecido... Decreto do presidente da República. Aí a sua majoração depende de lei, é isso? A majoração da lei. A majoração que ultrapassa o que está na lei, tá? Isso vale também para o ICMS monofásico. Por quê? A lei que criou a CID diz lá, poderá ser cobrada uma alíquota de até 15%, por exemplo. Né? Porque lá tem várias alíquotas, tem alíquotas que são em valores, né? Então diz lá, pode cobrar até 15%. O que acontece? O presidente da República, por decreto, ele pode botar que vai ser 11, pode botar que vai ser 8, depois ele aumenta para 10, entendeu? Essa alteração é que ele pode fazer por decreto. Ele não pode passar do quê? Do limite ali do 15. Para passar do 15, ele tem que ser lei, porque ele pode restabelecer quando ele pode botar 15%, pode, que é o limite. Se ele quiser botar 15,1%, ainda pode. Aí tem que ser lei. Ele tem que caminhar o projeto de lei para o Congresso alterar para 15,1%. Mas se ele for oscilar ali de 0 até 15%,
ele pode fazer isso por decreto. O que eu quis dizer é o seguinte, nos outros tributos, lá no importação e exportação, não existe esse limite. Ele pode alterar a alíquota quanto ele quiser, para onde ele quiser. Se ele quiser botar 300% a alíquota do IPI, ele bota. Entendeu, Marlon? Não tem limite. Agora, aqui na CID de Combustíveis, tem um limite que a lei dá. Então, eu estou dando um exemplo, estou chutando aqui. Bota lá 15% de alíquota. Então, ele pode ir até 15%, pode baixar a 1%, depois aumenta para 10%, isso por decreto. Tá joia? Tranquilo, tranquilo. Aí a questão do ICMS, aí a peculiaridade é a questão do convênio com o CONFAS, isso, né? ele depende dessa aprovação do CONFAS, certo? Então, Tranquilo. ele não pode fazer só com decreto. Por isso que lá, no artigo, ele fala, né? Observado o disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º. E aí você vai lá e fala, ele não fala em convênio, ele fala no conselho, dependerá de aprovação do Conselho de Política Fazendária. Aí essa aprovação se dá por resolução, ou por convênio, né? Ou por resolução. Normalmente é resolução. Convênio, pode ser convênio também, mas a alíquota já vai ser resolução, não vai ser convênio. Né? Pode ser convênio quando for para ajustar uma redução de base de cálculo. Isso tudo está na Lei Complementar 24, que regula o funcionamento do CONFAS, tá? Mas o que interessa vocês saberem é o seguinte, a alteração da alíquota do ICMS monofásico, ela não depende de lei, desde que não ultrapasse o limite que a lei estabelece, ela pode se dar como? Através de resolução do CONFAS, que depois vai autorizar o governador, a editar um decreto alterando essa alíquota. Tá joia? Tranquilo, tranquilo. Obrigado, professor. Valeu. Beleza. E aí, gente, ficou mais alguma dúvida, alguma pergunta que vocês teriam aí? Beleza, então vamos encerrar, gente. Queria agradecer. Deixa eu só gerar aqui de novo aqui nossa chamada aqui. Não saiam ainda, por favor. Só para eu gerar aqui de novo a lista de frequência, para não ficar ninguém de fora. Pronto, só um minutinho, está finalizando aqui. Pronto, beleza, já baixei a lista. Bom, então, muito obrigado. Amanhã já... Oi. Quem está perguntando se a aula fica disponível, ela está ficando, viu? Eu só vou botar no final de semana, não dá tempo de eu fazer isso hoje, nem... Hoje é quinta, amanhã, mas sábado eu já vou estar liberando, tá certo? A da semana passada já está lá, não é isso? É só... A dessa semana, no sábado, eu devo estar colocando. Tá? Porque amanhã eu não tenho tempo de fazer isso, mas sábado, mais tardar domingo, já vai estar disponível, tá? E eu vou colocar também lá no Unileão Digital, tá bom? O que eu queria falar com vocês? Amanhã, já agora, assim que acabar a aula, eu já vou liberar o estudo de caso, aí vocês vão ter até amanhã para fazer, para contar, né, a atividade de amanhã, tá bom? O estudo de caso é sobre o princípio da legalidade, foi coisa que eu falei em sala, então é bem tranquilo, tá certo? Outra coisa, semana que vem nós vamos estudar princípio da irretroatividade, e embora na nossa programação tivesse só ele, eu vou acrescentar o princípio do não confisco, tá bom? Então a gente vai ter 2 princípios semana que vem, porque acabou que eu vi que o da irretroatividade não tem tanta coisa, então eu estou puxando um princípio que a gente vai falar mais à frente para a semana que vem, mas não vai ter prejuízo nenhum, porque dá para acompanhar, são 2 princípios que o da retroatividade é mais importante, o do não confisco não tem nada complexo, não. E aí a gente vai adiantando, é bom que vai adiantando para não ficar muita coisa com uma semana só. Tá joia? Alguma pergunta, alguma colocação? Podemos encerrar, então? Boa noite, professor. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção, certo? Até próxima semana, bom final de semana, né? Nos encontramos na próxima quinta-feira. Muita saúde a todos aí, tudo de bom.